Quero que você abra a sua Bíblia, Salmo 116, versículo 12. Nós vamos cento e dezesseis. Nós vamos meditar muito e te aconselho registrar tudo que nós vamos ler. Por que, bispo? Porque nós vamos falar hoje e vamos ler muito sobre aquilo que nos traz prosperidade, aquilo que nos traz abundância, aquilo que faz com que Deus acrescente cada vez mais em nossas mãos, aquilo que faz com que nós venhamos dar condições a Deus de nos tornar grandes. Quem é dono de tudo quanto há nos céus e na terra? Deus. Amém? Então nós vamos ler muito falando de fidelidade, falando de fidelidade e fidelidade que traz a nós o cumprimento da palavra, naquilo que nós temos buscado, naquilo que nós desejamos, porque o que eu tenho falado a vocês, todos os seus sonhos, sejam eles quais forem, você precisa de dinheiro para materializá-lo, qualquer um deles, seja ele qual for, você precisa de dinheiro. Você deseja a casa dos sonhos, você precisa de dinheiro. Você deseja o carro dos sonhos, você precisa de dinheiro. Você quer o seu próprio negócio, você precisa de dinheiro. Você quer fazer a viagem do sonho, você precisa de dinheiro. Você quer se casar, você precisa de dinheiro. O que mais? Tudo, os sonhos de cada um está ligado. Aliás, é complicado, talvez você, eu não sei, boa parte dos problemas conjugais está ligada ao dinheiro. Boa parte. Não como uma regra, boa parte. Está ligada ao dinheiro. Boa parte dos problemas, não generalizando, tirando a omissão, como falamos ontem, a respeito de filhos, boa parte dos problemas que os pais têm também está ligado ao dinheiro, porque quando o pai tem uma condição econômica bacana, ele tem condições de manter tudo mais sob seu controle. O filho não fica tão disperso. Nós precisamos de dinheiro para tudo. Amém? Para tudo. O dinheiro nesta terra por tudo responde, biblicamente falando. E todos nós precisamos e sabemos de uma coisa, que tudo quanto há nos céus e na terra pertence ao Senhor. Quem faz do pequeno o grande é o Senhor. Quem exalta o necessitado é o Senhor. Quem pode tornar grande e forte qualquer pessoa é o Senhor. Quem nos dá sabedoria, visão, direção, quem abre portas é o Senhor. Quem opera o milagre da multiplicação, pega o pouco e transforma em abundância, é o Senhor. Amém? Então, como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Salmo 116, versículo 12. Agora, entramos num ponto importantíssimo, que nós vamos ler muito. Malaquias 1, 13 e 14.
E ainda dizem que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes, e oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Para aí, sabe do que o Senhor está falando? De ofertas defeituosas, ofertas que são apresentadas a Deus sem reverência, sem temor, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem ser o melhor, muitas vezes dado com desprezo. Tem o melhor, mas dá o pior. Deveria eu aceitá-los das vossas mãos? Eu sou um grande rei. Se eu der sequência nessa leitura, diz assim: apresenta ao teu rei, vê se ele aceita. Apresenta ao homem algo defeituoso e veja se ele aceita. Por que deveria eu aceitar? Eu estou fazendo um resumo, mas você pode ler antes e depois, tá? Porque antes e depois é importante. Está falando de ofertas. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um defeituoso. Promete algo e apresenta, pode sentar os obreiros, e apresenta uma oferta defeituosa. Tem o melhor, mas apresenta a Deus o pior. Isso é sério. Porque olha o que eu vou falar, tá? Eu estou falando do que aqui, gente? Responda você para mim. Eu estou falando do quê? Se você for carnal, não se ofenda comigo, mas o carnal, o natural, não entende nada das coisas espirituais. Você vai sair daqui hoje e vai dizer assim: ele falou a reunião inteira de dinheiro. Dinheiro não tem essa preocupação. A obra é de Deus. E se Ele é dono de tudo quanto há nos céus e na terra, é Ele que mantém. Entendeu? Não estou falando. Estou falando de fidelidade. Eu estou falando da tua prosperidade. Você quer ouvir da tua prosperidade? Sim ou não? Você quer ouvir da tua prosperidade? Você quer o que você deseja, você quer alcançar, o que você deseja, você quer conquistar, você quer viver uma vida sem privações, você quer comer o que dá, ou você quer comer o que quer? Você quer vestir o que dá, ou você quer vestir o que quer, o que gostaria? Estou falando disso. Eu estou falando de fidelidade, daquilo que nos proporciona, nos eleva a um nível superior, e todas as referências que falam sobre isso. Vamos lá, pode passar. Diga comigo: deem e lhe será dado, boa medida, recalcada ou calcada, como está escrito ali, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês.
dei e ser-vos-á dado. Nós é que escolhemos de que forma nós queremos receber. Porque quando nós damos, e nós damos com fé, com fidelidade, com obediência, como vamos ler daqui a pouco, com amor, que Deus ama ao que dá, mas ao que dá com alegria, nós não recebemos na mesma medida. Nós recebemos, você dá numa medida, você recebe uma boa medida. Sempre que eu falo sobre esse exemplo, nós vamos para uma lata pode ser de açúcar, pode ser de farinha. Você dá uma medida, você recebe uma medida cheia, uma lata cheia. Boa medida, recalcada, sacudida. Sacode para quê? Para assentar, assenta e cabe mais. E transbordante será dado a vocês. Você não recebe na mesma medida. Você recebe numa medida muito superior. Nós nunca vamos vencer a Deus nessa lei. Nunca venceremos a Deus nessa lei, na lei do dar, porque você dá e você recebe, mas não na mesma medida. Aliás, se a Bíblia dissesse assim, acerca dos dízimos, você vai devolver a mim 90% e 10% é seu. Você pode ter certeza que nós seríamos altamente abençoados, altamente beneficiados, da mesma forma. Mas o Senhor não faz isso. O Senhor não faz isso. A 10ª parte é dele. Dízimo significa, a palavra dízimo em hebraico significa mazer, que significa 10ª parte. O dízimo é uma doutrina bíblica tanto no Antigo como no Novo Testamento. Está ali. O que é dízimo? Já falei, pode passar. Significado da entrega do dízimo. O princípio da entrega do dízimo é um reconhecimento, diga comigo, de que tudo o que possuímos vem de Deus. Inclusive, o fôlego de vida pertence ao Senhor. O fôlego de vida. Se o Senhor fizesse assim hoje, seu fôlego de vida terminaria, voltaria para Ele. Teu espírito voltaria a Ele. Até isso pertence a Deus. Desde o nosso fôlego de vida, é soberba não reconhecer a soberania de Deus em nossa vida. Entregar o dízimo é um ato de, diga comigo, adoração a Deus por sua bondade e fidelidade. Oferta, aquilo que oferece, aquilo que se oferece. O termo oferta é em hebraico, korban, é o cognato do verbo que significa aproximar-se. Diga comigo, significado de oferta: aproximar-se. A oferta nos aproxima de Deus, bispo? Sim. O próprio significado dela, aproximar-se. Portanto, o sacrifício era uma dádiva que o israelita fiel trazia a Deus, a fim de poder aproximar-se dele e desfrutar de sua comunhão e bênção. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Diga comigo, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Nós definimos como queremos colher. É só olhar e analisar o que estamos plantando, semeando. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Diga comigo, pois Deus ama quem dá, como? Com alegria. Amém?
Presta atenção, você gostando ou não gostando, estou tirando a tua inocência. Você gostando ou não gostando, eu estou tirando a tua inocência, e estou te ensinando o que fazer. Sabe por quê, gente? Coloca uma coisa dentro de você. Ninguém chega na igreja rico. Ninguém chega na igreja rico. Aliás, o rico não vem para a igreja, ele só vem quando ele perde. Ele só vem quando ele perde. O rico não vem para a igreja, porque o rico, ele faz do dinheiro o seu Deus. Tem um versículo na Bíblia que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha, não literalmente agulha, mas agulha é uma passagem que existia, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele ama ao dinheiro mais do que a Deus. Ele é servo do dinheiro, ele fez do dinheiro o seu Deus. Mas as pessoas, elas chegam à igreja e elas são abençoadas e enriquecem na bênção. Elas crescem na bênção. Então, não fique preocupado, inclusive eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu quero deixar isso bem claro, ninguém chegou aqui rico. Ninguém chegou aqui rico, eu não tenho ninguém que chegou aqui rico. Eu tenho pessoas que chegaram à igreja gemendo, padecendo. Hoje tem muita gente rica na igreja? Tem. Graças a Deus tem, gente próspera. Mas gente que chegou na igreja em dificuldade. E foi aprendendo a fazer isso aqui. Que hoje tem mais do que necessitam. Hoje possuem mais do que necessitam. Hoje desfrutam daquilo que querem, não daquilo que dá. Hoje compram o que querem, não aquilo que dá. Amém? Cada um dê Já li esse? Isso, já li. De fato, diga comigo, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo de seus antepassados, vocês desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Diga comigo, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Ou por que voltaremos, né? Diga comigo, pode um homem roubar a Deus? Olha uma interrogação ali. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Está ali, ó. Diga comigo, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que eu gosto de repetir isso aqui? Porque não disse o padre, não disse o bispo, não disse o ancião, não disse o apóstolo, não disse o sacerdote, não disse quem? Entendeu? Sabe o que eu ouvi falar? Não ouviu nada. O que o Senhor disse, está dito. Não importa o que o homem disse, o que importa é o que o Senhor disse. Diga comigo. Enfim, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Diga, eu tomo posse disso. Nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, que, diga comigo, escapam ilesos os que desafiam a Deus. Será que escapa, gente? Sim ou não? Porque é um tal de olhar para a vida do ímpio, é um tal de olhar para a vida daquele que não tem compromisso com Deus, é um tal, eu não sei, é só a gente olhar aí o que tem acontecido. Eu nunca vi uma reunião gente cochilar tanto quanto essa, sabia? Eu prego em pé, hein? Eu coloco todo mundo de pé e eu vou pregar em pé. Ah, bispo, a palavra não está muito interessante, não. Ou se está. Você tem sonhos. É gostoso andar de carro novo? É gostoso ir no mercado e não se preocupar em ficar somando com a calculadora o que vai colocar no carrinho? Compra o que quer? É gostoso isso? Então a história é interessante. É gostoso você dar uma volta no shopping e comprar o que você quiser? É gostoso isso? Então é interessante. Está chegando o final de ano. É gostoso separar uns 10, 15 dias aí, sair para passear, ficar uns dias à toa, praia, sei lá, para onde, viajar para fora. É gostoso isso? Maravilhoso, bispo. Então é interessante, tudo isso proporciona. Depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Tenho falado muito sobre isso, tá? Há um livro, há um memorial com o nome daqueles que temem o Senhor. Há um memorial. E qual a importância disso? Está ali. No dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, e terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então diga comigo em voz alta: vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então vocês verão a diferença. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Diga comigo: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Por que Abraão era tão rico, tão próspero, tão abençoado? Não só dizimista, mas um homem de uma fé extraordinária e capaz de oferecer a Deus tudo o que Deus pediu, e não foi ele que limitou a sua fé, porque a sua fé se tornou uma fé ilimitada. Se Deus não barra Abraão, ele teria sacrificado até o próprio filho, como Deus testou a fé dele. Mas está aqui, ó. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Cada batalha, nós vivemos uma guerra contínua, não é verdade? Sim ou não? Cada dia nós travamos uma nova guerra, e se Deus tem nos honrado, entregado os nossos inimigos em nossas mãos, quando eu digo nossos inimigos, são os problemas, o espírito da miséria, o espírito do fracasso, da derrota. A atitude correta de cada um que quer crescer e crescer cada vez mais é a atitude do pai Abraão, nosso pai na fé, o exemplo dele, e deu-lhe o dízimo de tudo.
E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. Diga comigo: e tudo que me deres, certamente darei o dízimo. De quem está falando? Jacó. Por isso que chegou na terra com a mão na frente e outra atrás, dormiu a primeira noite com a cabeça numa pedra, mas foi embora riquíssimo, com rebanhos e mais rebanhos, servos e mais servos, servas e mais servas, riquíssimo. Amém? Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Diga comigo: são consagrados ao Senhor, são separados ao Senhor. Significado: separados ao Senhor. Você não resolve o problema com dízimo, você não faz nada com dízimo, você não paga dívida com dízimo. Se pagasse dívida com dízimo, ninguém se endividava, porque o que não falta por aí são pessoas que não são dizimistas e estão completamente, não são para Jesus, mas são no banco, né? São para os agiotas, paga mais, o dízimo dele é muito maior de juros que ele paga, é muito superior do que de juros que ele paga. Não só o dízimo, mas geralmente a pessoa que não é dizimista, ele é roubado continuamente, ele é roubado literalmente, ele é roubado com prejuízos que ele toma um atrás do outro, ele faz planos, projetos, ele diz que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, nunca fica nas mãos dele, ele nunca consegue executar os projetos, ele vive batendo o carro, vive dando problema no carro, vive enfermidade, o dinheiro vai de todas as formas, o dinheiro vai embora, nunca fica nas mãos dele. Por quê? Os dízimos são consagrados ao Senhor, são separados ao Senhor, não se faz nada com ele. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar o quinto ao seu valor. Nunca põe a mão no dízimo, porque não vai ser aceito da mesma forma. Quem tocava no dízimo tinha que acrescentar um quinto ao dízimo. Por quê? Para não tocar mais, porque ele é santo, ele é separado. Por isso que às vezes a pessoa, ele fala assim, não, só vai agora. Às vezes é só essa brecha que o diabo está esperando. Às vezes a pessoa, o Senhor diz o quê? Fazei prova comigo, provai-me nisto. Não é assim que diz? Prova é um desafio. Prova é um desafio. E às vezes chega um momento que a pessoa entra naquela situação, e agora? Eu faço isso, eu honro a Deus ou honro o fulano? Eu honro a Deus ou honro esse compromisso? Opa, fazei prova comigo. E às vezes a pessoa, ele faz a escolha errada. E é uma brecha que ele abre, e dali daquela brecha desencadeia uma série de problemas, da qual para ele se levantar, para ele conseguir sanar os seus compromissos, fica muito pior. Amém? Amém? Eu afirmo a você, tem muito mais gente endividada lá fora do que dizimistas dentro da igreja. O dizimista fiel, ele não está. O dizimista fiel, Deus honra. Ele pode viver um momento, ele pode viver uma situação, mas Deus tira, rapidamente ele sai, ele supera. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar. Diga comigo: holocaustos e sacrifícios, dízimos, dádivas especiais ou ofertas especiais, de tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. Volta por favor. Então, tem outra tradução que diz, haverá um lugar, o lugar que o Senhor separou é o templo, é o lugar sagrado, para que nós apresentemos a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios, as nossas ofertas especiais e todos os votos que nós tivemos
votado ao Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Diga comigo, trouxeram o dízimo de tudo. Tem a pessoa, né? Uma vez uma pessoa disse assim para mim: mas eles davam sempre dos animais. Eu digo: meu filho, eu não vou chegar ali na CPFL e falar assim: eu tenho um carneiro aqui, eu quero te apresentar esse carneiro para pagar a conta de luz. Não, eles davam bois. Eu vou vender o boi. Que não tem jeito de eu chegar ali, né, na CPFL e falar assim: eu tenho um boi aqui, eu preciso pagar a conta de luz, você recebe o boi? Só uma questão de inteligência, né? Na época, a moeda de troca era basicamente, era os alimentos, eram os cereais, o trigo, o mel, o boi, a ovelha, o carneiro e assim por diante. Amém? Está entendendo, gente? Amém, pessoal? Os habitantes de Israel e de Judá que viviam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. 2 Crônicas 31:6, fazendo, outra tradução, fazendo vários montes, de tanta oferta, de tanto dízimo que traziam. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Diga comigo em voz alta: vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. É uma coisa muito clara e muito fácil de se entender. Dízimo não supre a necessidade de ser uma pessoa misericordiosa, de ser uma pessoa fiel, de ser uma pessoa que pratica justiça, como também você ser uma pessoa que pratica justiça, não ser misericordioso, ou ser misericordioso, ser fiel, mas não dizimar também não supre. Fazei estas sem omitir aquelas. Amém? Quem está falando isso, por favor? Jesus. Jesus. Está ali, Mateus 23:23. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Eles têm que ser dizimistas. Nós, como levitas, sacerdotes, nós temos que ser praticantes dos dízimos e das ofertas. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, nós. No outro caso, é aquele quem se declara que vive. Aqui recebem dízimo os homens mortais, lá aquele que testifica que vive, o Senhor. Pode-se até dizer que Levi, que recebeu os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primeiras crias de seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel, diga comigo, aceitou com agrado Abel e sua oferta. Saiba de uma coisa: primeiro o Senhor nos aceita, depois aceita a nossa oferta. Primeiro o Senhor nos recebe, depois recebe nossas ofertas. Amém? Não adianta nada se o Senhor não me aceitar. E como é que o Senhor não me aceitaria? Ou nós chegamos diante do Senhor de coração limpo,
ou nós chegamos diante do Senhor nos limpando com retidão, porque homens a gente compra, a Deus a gente não compra, entendeu ou não? Homem você compra, a Deus você não compra. Aliás, eu sempre pergunto, né, o que você pode dar a Deus que Ele não tenha? O que você pode dar a Ele que Ele não tenha? Diga para mim. Vocês terão de dar-lhes as primícias, os primeiros do trigo, do vinho, os primeiros, não é o último não, do trigo, do vinho, do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros, diga comigo, ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre, e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha que coisa interessante, né? Quem está falando isso? Quem está falando isso? Jesus. Você vê que coisa interessante. A atitude da viúva, a Bíblia diz que muitos ricos... Está cansado, gente? Está cansado, sim ou não? Acho que você não imaginava que falava tanto, né, de dízimos e ofertas na Bíblia, né? Que às vezes a gente cita de Malaquias, cita uma passagem aqui, você não sabia que falava tanto, né? E quer dizer que fala muito mais. Isso aqui é um resumo que eu estou fazendo. E quero dizer uma outra coisa a você, e quero que você leve a sério isso. Nós vivemos as últimas horas, nós vivemos os últimos momentos, e nos últimos momentos, nós temos visto se cumprir o que está escrito. O Senhor hoje tem derramado uma prosperidade muito grande sobre o seu povo, porque o Senhor tem apressado, acelerado, fortalecido a pregação do Evangelho, tem feito com que a sua obra, a sua mensagem, ela avance com muita força, porque nós vivemos a última hora. Nós vivemos, está aí os sinais, nós estamos vendo continuamente. Eu estava vendo uma reportagem, às vezes as pessoas, inclusive eu gostaria de pedir uma coisa a vocês, tá? Eu não sei por quantos lugares você já foi e passeou no mundo, mas vamos parar de criticar o nosso país, parar de criticar aquilo que é nosso. Nós temos a infelicidade realmente de ter muitos corruptos, mas isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema mundial, não é um problema só do país, do nosso país. E eu estava vendo na semana passada, não vou me lembrar exatamente, mas é um daqueles países da Ásia, considerado um país muito, muito rico. Passou uma reportagem a semana passada da quantidade de pessoas dormindo, não só na rua, mas dormindo em estabelecimentos comerciais. Eles procuram estabelecimentos comerciais que passam a noite inteira aberto, como cafés, lanchonetes e etc., e dormem debruçados na mesa. Passou no jornal, a semana passada, no jornal Hoje, a quantidade de pessoas. Então, não é simplesmente o Brasil, o mundo, no mundo, em todos os países, o mundo geme, a verdade é essa, o mundo geme, todos estão gemendo. Qual a escolha que nós temos hoje? Nós temos a escolha de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor
e fazer do Senhor o governante de nossas vidas. Se Deus não governa a sua vida, você vai gemer. Se Deus governa a sua vida, você está debaixo de um governo justo, você está debaixo de um governo de um rei, de um Deus maravilhoso, que nos trata como filhos, que se compadece dos seus filhos, que se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Amém? Agora, os que são guiados pelo seu Espírito, esses são filhos. Se você é guiado por você mesmo, se você é guiado pela sua carne, se você é guiado pelas suas emoções, se você é guiado por livros, se você é guiado por revistas, se você é guiado por livro de autoajuda, então você não vai estar na condição de filho. Ou Deus, o Espírito de Deus te guia, ou você vai ser guiado por ou você mesmo, ou qualquer outro, e deixar de viver aquilo que está escrito. Amém? E se somos filhos, somos herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros. Está escrito isso. Aonde, bispo? Romanos 8, 14, 15, 16. Vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta. Cristo se entregou como? E sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo é o que melhor representa uma oferta, um sacrifício. Diga comigo, Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. 1000 holocaustos, 1000 bois. Tem algum fazendeiro aqui hoje? Tem alguém entendido aí? Quanto custa um boi bom hoje? Bom, hein? Que aqui é de Salomão. Salomão era gado de elite. Quanto custa um boi bom hoje? Sei lá, bispo, nem no boi bom churrascaria eu tenho ido. Outro dia eu vi uma reportagem que um meio bezerro do rei Roberto Carlos, meio bezerro, estava na casa dos milhões. Meio. Por quê? Porque metade era dele, metade era de outro. Salomão, 1000, ofereceu a Deus em oferta. Imagine, não só oferecer, mas o trabalho que deu para oferecer isso. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse, diga comigo, naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse, peça-me o que quiser e lhe darei. Que noite? Na noite que ele ofereceu a Deus o sacrifício. Isso aqui me chama a atenção demais. Por que não foi antes? Porque foi na noite. Porque aquilo chamou a atenção de Deus. E veio a grande oportunidade, peça-me o que você quiser e eu lhe darei. Amém? Separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. E todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxe uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo de meu Deus. Diga comigo, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix. Sabe o mais gostoso disso aqui? Que quem está fazendo isso aqui era só um pastor de ovelhas. Será que o pequeno se transformou em grande? Sim ou não? Era só o menino que foi tirado do curral e hoje, e aqui tendo a oportunidade de fazer
tamanhas ofertas. E ainda turquesas, pedras de várias cores e de todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir. Quanto, gente? 105 toneladas de ouro puro de Ofir, que era o ouro de melhor qualidade, e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. Você vê que o coração, a liberalidade, às vezes a gente fica questionando e falando assim, mas por que Deus derramava tanto, fazia tanta liberalidade que havia? A liberalidade é a entrega. Hoje não há a mesma liberalidade. Hoje não há corações tão abertos e amorosos, comprometidos com a obra. Talvez aí está a resposta pelo qual Deus não derrama da mesma forma, da mesma grandeza. Mas tem muita gente rica aí, viu? Muitos homens de Deus riquíssimos. Para o trabalho em ouro e em prata, para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então os chefes de famílias e os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Chega, bispo! Chega? Se depois de tanta leitura, você não estiver convencido que você precisa se tornar uma pessoa fiel, dizimista, ofertante, que o maior beneficiado é você, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte, ensinando a você e mostrando a você por que tamanha prosperidade, por que tanta riqueza, liberalidade do povo. E ao contrário do que muitos pensam, o quanto a Bíblia fala de riqueza, o quanto a Bíblia fala de prosperidade, o quanto os homens do passado foram fiéis e prósperos, o quanto foram ricos. Amém, pessoal? Amém. Quem está entendendo, por favor? É importante que você entenda. Eu não tenho nenhum constrangimento de falar sobre isso, falo abertamente, de uma forma muito tranquila, porque primeiro está na Bíblia, segundo, que eu já falei para vocês, eu conheço a dor da miséria, do fracasso, do endividamento de perto, e sei o que eu tive que fazer para sair dela, e foi justamente vivendo isso aqui, justamente praticando isso aqui. Como se explica? Não se explica, se vive. Como é que eu sei? Não sei, você pratica e vive. Dízimos e ofertas, nós aprendemos com a palavra, praticamos e vivemos. Mas na fidelidade, na entrega, na integridade com Deus. Sabendo, reconhecendo Deus como dono de tudo. Reconhecendo Deus como possuidor de tudo quanto há nos céus e na terra. É Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos prospera, é Ele quem confia muito mais em nossas mãos, é Ele quem nos abre portas, é Ele quem multiplica, como disse, é Ele que faz do pequeno grande. Teria muito mais para ler, tem referências aqui que não acaba mais. Agora, você é obrigado a fazer alguma coisa na igreja? Sim ou não? Você não é obrigado. É a sua fé que te vai
falar com você. É a sua fé que lhe convence. Se o Espírito Santo não lhe convencer, quem sou eu para lhe convencer? Se o Espírito Santo, se você não ouve a voz do Espírito Santo no seu coração e começa a viver, praticar, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. O que você quer? Mas a palavra tem que estar em você. Você tem que estar vivendo. Se você quer mais, você tem que estar vivendo. Porque ao contrário do que pensam, do que falam, a Bíblia fala muito de riqueza, de prosperidade. Mas a Bíblia nos ensina a honrar o Senhor. A Bíblia nos ensina a ser dizimistas, ofertantes, fazer os nossos votos, os nossos sacrifícios ao Senhor. A Bíblia nos ensina a viver uma fé completa. Fazei estas sem omitir aquelas. Fazei estas sem omitir aquelas. Amém? Fique em pé, por favor. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente, de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Amém? Você participou de um seminário. Você participou de um simpósio. Eu não sei o que fala. Se quiser depois você quer, eu posto todas essas referências para você depois. Quer? Eu posto ela depois para você. Aí você medita profundamente. Mas coloca isso no seu coração. Coloca isso no seu coração, que é sendo fiel, honrando a Deus, se comprometendo com Deus, se colocando como um instrumento, se colocando como um instrumento nas mãos do Senhor, para que Deus te use. Eu sempre digo, às vezes as pessoas falam assim: Deus não se importa com isso. Como se importa? Como? Nos mínimos detalhes. Nós temos quer queira, quer não, a prosperidade nos traz uma liberdade de atuação muito maior. Você próspero, você se torna... Tem gente que, infelizmente, nem com dinheiro, nem sem dinheiro, mas tem pessoas de coração aberto e que amam a obra, amam a obra do Senhor, a palavra do Senhor, e além de se doar, como a Bíblia ensina que tantos fizeram, não, além de se doar, elas se doam, depois vem com a sua prosperidade, doando da sua prosperidade. Aí eu pergunto para você, você é muito mais útil, muito mais necessário com a prosperidade do que sem, porque próspero você pode fazer muito mais. É verdade ou não é? O próspero você pode fazer muito mais. Inclusive você tem a facilidade, a liberdade de ajudar muito mais, ajudar o próximo, ajudar a obra, ajudar na pregação do Evangelho, ajudar os necessitados, de se locomover daqui para lá, de lá para cá. Há pouco tempo eu ajudei um grupo, que nem da igreja eu ajudei um grupo que eles estiveram comigo, e eu disse: eu quero ser ofertante desse projeto. Um grupo que foi para o sertão, evangelizar e furar poços no sertão, para as pessoas que não têm água na sua região. E eles se uniram e saíram daqui com uma quantidade de alimento muito grande, com equipamentos. Alguns levaram, os outros locaram lá para furar poço naquela região. Olha que coisa bacana. A prosperidade, os recursos, dá condições às pessoas de ajudar muito mais o próximo, viver muito mais a palavra.
investir muito mais na obra, fazer com que a obra tenha muito mais força. Amém, pessoal? Por isso, e a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. O Senhor ama a prosperidade do seu servo. Deus o quer. Agora, é necessário, se você quer colher diferente, você aprenda que você tem que semear diferente. Se você quer que Deus faça de você uma pessoa extremamente próspera, você tem que aprender que você tem que ser dizimista, fiel, ofertante fiel. E o maior beneficiado nisso, quem será? Você. Você, porque é o que eu sempre digo, nós sem Deus, nós não somos ninguém. E Deus sem nós? Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus e continua, a sua obra não para. Você vê que a obra do Senhor estão tentando acabar com ela há milhares de anos. Estão tentando barrá-la. Ninguém pode barrá-la. Ninguém. Achavam que matando os discípulos poderia impedir que essa obra continuasse. Matar os discípulos, ela avançou ainda mais. Ninguém pode barrar a obra do Senhor. E nós temos a chance, a oportunidade de sermos participantes do maior projeto dessa terra. Do maior projeto. Nós temos a oportunidade de sermos participantes dela. Amém?